Boa noite, gente. Essa pergunta que a gente traz hoje, onde está Jesus, é uma pergunta que muitas das vezes nós nos fazemos, né? Jesus, cadê o Senhor? E a gente só faz essa pergunta em um momento: na dor, sofrimento, desesperança. Por que quando está tudo bem com a gente não fala isso? A gente não pergunta por Ele. A gente nem se importa com Ele. Eu vou voltar um pouco no tempo, eu vou contar uma historinha que eu acho que é de suma importância pelo desfecho dela e que muita gente não dá muita relevância a essa história. É um fato, né, que aconteceu. À época de Jesus, quando Jesus era uma criança ainda, 13 anos de idade, era comum entre o povo judeu fazerem a peregrinação ao templo de Jerusalém no dia de Páscoa. Era um hábito que eles tinham. Então saíam em caravanas, caminhando. Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha ônibus, não tinha nada. Era a pé mesmo. Alguns montados em jumento, né? E eu fico imaginando como que seria essa cena. As famílias andando, conversando e as crianças brincando e caminhando juntos. Pois bem, chegaram em Jerusalém, fizeram o que tinham que fazer e retornaram. No meio do caminho, Maria começa a procurar Jesus e não acha ele. Aí ela deve ter feito essa pergunta para ela mesma, né? Ué, onde que está Jesus? E ela fica preocupada, então vai procurar junto das crianças. Cadê Jesus? Vamos ver se ele está aqui. Às vezes ele está brincando com os outros meninos, mas não estava. Então eles resolvem continuar a volta, porque pensavam, Maria e José pensavam que Jesus talvez estivesse à frente, tivesse até chegado em casa, né? Mas eles viram que Jesus não estava voltando para casa. Então eles retornam. 3 dias depois, eles retornam a Jerusalém e vão procurar Jesus e acham aquele menino de 13 anos no templo, sentado diante de vários doutores da lei. Imagina a gente sentado diante de 5, 6, 7, 10 juízes, conversando com eles. E Jesus conversava com aqueles homens, perguntava e respondia de uma forma que impressionou a todos que ali estavam. Demonstrou um conhecimento e uma sabedoria diferente da que eles já tinham conhecido até aquele momento. Isso chamou muita atenção do povo. Então Jesus, para mim, naquele momento, ele mostra o cartão de visita dele. Cuidado comigo. Vocês vão ter trabalho comigo. Quando chega José e Maria e vê Jesus conversando com aqueles doutores da lei, Maria fica brava com ele. Jesus, por que você fez isso? Por que você saiu, deixou a gente ir embora e ficou aqui sozinho conversando com eles? Ele falou assim: minha mãe, mas você não precisa estranhar isso não, porque eu estou na casa do meu pai. Casa do meu pai. A gente começa a perceber aí a grandeza e a grandiosidade daquele espírito. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. É um espírito que a gente não pode esquecer dele. Eu não posso perguntar: Senhor Jesus, aonde que o Senhor está? Não posso perguntar. Se eu faço uma pergunta dessa, por exemplo, aonde está o Eduardo? Eu parto de 2 princípios. Primeiro, eu não sei onde que ele está, senão não estaria perguntando isso. Segundo, eu estou precisando encontrá-lo. Então, se eu faço essa pergunta, aonde está Jesus, é porque eu não sei onde que ele está. Quem não sabe onde Jesus está, tem que rever e repensar a sua vida, como Emmanuel fala aqui, né? E a segunda, eu estou precisando de Jesus. Por isso que eu falei que é na hora da dor, na hora do sofrimento e na hora da dificuldade. Se cada um de nós aqui ganhasse hoje um diamante lapidado, um diamante cujo valor é incalculável, se a gente fosse para casa levando esse diamante e a gente guardasse ele num lugar, a gente esqueceria o lugar onde a gente guardou ele? De jeito nenhum. Como que eu não sei onde que Jesus está? Qual o valor dele na nossa vida? É muito maior do que um diamante. Então eu não posso deixar isso acontecer. Não posso.
Ah, mas Jesus em determinados momentos está longe de mim. Não. Ele está sempre perto de nós. Quem está longe dele somos nós. Mas como que eu sei que eu estou longe dele? É só olhar o que ele fez, o que ele falou, o que ele nos ensinou. Eu estou seguindo aquilo que ele me pediu que eu fizesse? Eu estou colocando em prática a maior virtude que o ser humano deve cultivar em si, que é o amor, através daquela que talvez seja a maior expressão do amor, que é a caridade? Eu consegui abrigar no meu coração os ensinamentos que Jesus trouxe para mim? Se eu não fiz isso, eu estou longe dele. E aí eu fico procurando ele. Não, eu tenho que abrir a porta do meu coração, porque ele está pronto para me ajudar. E se eu estou longe de Jesus, gente, eu estou longe da luz que ilumina o meu caminho. Ele ilumina o meu caminho. Sem ele, eu ando na escuridão. Sem ele, eu me perco. Não sei para que lado que eu estou indo. A gente vê as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje. Coisas que nos deixam indignados, revoltados, sem motivo. Sem motivo. Hoje eu vi uma cena, eu vi uma cena, porque um colega ele gesticulou e me disse algo que me chocou demais. Ele tem um casal de filhos pequenos. Ele falou que vai botar os meninos para aprender a lutar. Porque se um dia eles forem intimidados por alguém, eles vão aprender a entrar, partir para cima da pessoa. Se a pessoa estiver armada com a faca, vão tomar a faca dele e vão esfaquear 5 vezes. Eu falei, meu pai, não sei qual é a religião dele, mas depois ele deve ir para a igreja, para a missa, rezar, ajoelhar, né? Eu tenho pensamento da seguinte forma: a nossa justiça não vale nada. A justiça dos homens não vale nada. É uma justiça falha, porque são criadas por homens falhos. Quando a gente sentir essa indignação de uma violência que aconteceu, de uma injustiça que foi praticada, vamos voltar os nossos pensamentos para as leis de Deus, que são plenas, perfeitas e vão nos abraçar a todos. Dói. Dói, mas é necessário. Eu vou falar para vocês um relato meu. Gosto muito de falar coisa minha, porque não é uma história que eu ouvi ou que eu li na internet, é coisa minha. E eu consegui compreender muito bem a lei divina por causa disso. Eu comecei a trabalhar na minha vida em 1986, foi meu primeiro emprego. E de lá para cá, de 1986 até o dia de hoje, eu nunca tive uma vida financeira tranquila. Sempre tive dificuldades financeiras, sempre. E eu me questionava muito. E nessas horas, várias vezes eu falei, Senhor Jesus, cadê o Senhor? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está permitindo com que isso aconteça? Eu não sou uma pessoa tão má assim, não é possível. Até que um dia eu entendi como é que a lei de Deus funciona. Às vezes Ele guarda a gente, e nesse momento que Ele guarda a gente, Jesus está pronto para nos auxiliar. E ali Ele vem nos dar uma lição. Então eu sempre questionei para a espiritualidade. Meus irmãos, me falem por favor o que eu fiz para estar passando por essa situação. Não é curiosidade nem cobrança, mas simplesmente para que eu fique mais acomodado e mais sereno diante do peso que está sendo colocado sobre os meus ombros. Para vocês terem uma ideia, eu sou formado, tenho curso superior, tenho pós-graduação e já tive que sair na rua para vender iogurte, vender queijo, para sustentar a minha família. Não tenho a menor vergonha de falar isso. Eu falo isso com o coração assim, orgulhoso, né? O bom orgulho. E um dia a espiritualidade me respondeu. Olha como é que parece ser duro, mas não é. E a resposta foi a seguinte: você passa por essa situação toda que você está passando, dificuldade financeira, porque numa encarnação sua passada você foi um agiota. Você emprestava dinheiro a juros altos e muitas pessoas, por não terem condições de te pagar, de resgatar a dívida, se matavam. Muitos pais de família se suicidaram por causa do seu egoísmo, da sua avareza. Muitas famílias foram desfeitas por causa disso. Eu só disse uma palavra: obrigado.
né? Então a gente tem que entender que a lei de Deus, ela é perfeita. Depois nós vamos falar da lei de Deus mais um pouco com relação a isso. Então a gente tem que sempre pensar na certeza de que Jesus está conosco. Eu não vou dizer que Ele está em espírito, eu estou em pé aqui, Ele está do meu lado, não. Ele está conosco a partir dos ensinamentos que Ele nos deixou, a partir das mensagens que Ele trouxe para nós. E é isso que eu tenho que aproveitar, é isso que eu tenho que abraçar. O que Ele me ensinou, o que Ele pediu para eu fazer. Mas Ele pede muita coisa difícil, mas é difícil mesmo. Fazer a reforma íntima dói porque eu tenho que tirar daqui de dentro coisas que me deixam no comodismo, coisas que para mim são agradáveis, mas não são, e Deus sabe que não são. Então Jesus vem tentar nos auxiliar nessa reforma, e o que é necessário que a gente faça, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos dá uma noção da grandeza espiritual de Jesus. É fantástico o que ele fala. Não vou saber repetir, né, literalmente o que está escrito lá, mas é muito interessante o que ele fala. Porque se eu esqueço Jesus, perco Jesus, não sei onde que ele está, é porque eu não tenho a menor ideia da grandeza espiritual desse ser. Não tenho a menor ideia. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele começa dizendo o seguinte: reza a tradição do mundo espiritual. Emmanuel recebe essa informação do mundo espiritual, que uma comunidade de espíritos criados pelo Pai, Criador universal, aonde estão as mãos, né? Nas mãos onde estão as rédeas diretoras da condução das vidas da coletividade dos planetas. Traduzindo, um grupo de espíritos escolhidos por Deus, espíritos puros, espíritos angelicais, foram designados a cuidar das vidas nos planetas. Então cada planeta tem um espírito desse cuidando. E no planeta Terra é Jesus. É o nosso governador espiritual. Nosso governador espiritual. E Emmanuel continua dizendo que esse grupo de espíritos se reuniram apenas 2 vezes nas proximidades do planeta. A primeira vez foi quando o planeta em formação começou a se desprender da nebulosa solar. E aí começa a se formar a estrutura do planeta Terra. E Jesus estava presente. Ele é o arquiteto do nosso planeta. Olha só, vão imaginando a grandeza desse espírito, né? E numa segunda reunião que esses espíritos fizeram próximo ao planeta, foi para definir as questões da encarnação de Jesus aqui na Terra. Quando ele vem e fez todo o trabalho que ele fez, deixou uma herança para nós incalculável, e que as pessoas às vezes se negam, né, a abraçar. Eu costumo dizer que é muito comum isso acontecer quando você vê uma rodinha de pessoas conversando sobre futebol, sobre política, ou sobre assuntos que não deveriam ser falados. Você quer espalhar esse montinho? Chega lá e fala assim: gente, deixa eu falar um negócio para vocês de Jesus que eu aprendi. Pode esperar, daqui a pouco um sai, eu tenho que fazer o almoço, tenho que tirar a roupa do varal que a mulher está esperando. Porque as pessoas não querem ouvir, porque é uma verdade que traz para nós uma responsabilidade. Quem conhece Jesus nessa essência dos seus ensinamentos, fala assim: não, isso aí não tem jeito, é muito difícil, não consigo. Consegue. Ele mesmo fala, né, que se o fardo estiver pesado, vem cá que eu vou te aliviar. Ele não fala que vai tirar o fardo dos nossos ombros. Ele vai aliviar. Se alguém aqui está sofrendo e o peso do sofrimento está muito grande nas costas, com uma conversa com o companheiro aqui, esse fardo vai ficar mais leve. Mas o companheiro não vai tirar o fardo dos ombros do outro. Percebe? Esse é o papel de Jesus. E ainda Emmanuel fala mais sobre a grandeza de Jesus. Ele diz o seguinte: quando o orbe foi criado,
há 4 bilhões e meio de anos atrás, é muito tempo. É muito tempo. Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás, a genealogia de Jesus, a sua idade espiritual, já se confundia com a poeira dos sóis lançada ao infinito. Ou seja, se eu voltar a 4 bilhões e meio de anos atrás, eu vou ter ideia da grandeza espiritual de Jesus? Não, porque há 4 bilhões e meio de anos atrás já se perdia no infinito a genealogia dele. Então isso mostra a grandeza desse Espírito, né, que veio por nós para trazer essa mensagem. Paulo de Tarso diz o seguinte: na terra não há ninguém que não tenha pecado. Quando você vê a pessoa com cara de santinho assim, você pode falar, ele tem pecado. Né? Todo mundo pecou aqui na terra. Só Jesus que nunca pecou. Só Ele que nunca pecou. Na terra não existe ninguém que seja bom. Bezerra de Menezes, será que não foi bom? Foi bom, mas não foi bom como Jesus. Só Jesus foi bom aqui na terra. Quando Kardec fala para nós que Jesus é o nosso modelo e guia, por que será que Ele é o nosso modelo e guia? Eu falei de Bezerra de Menezes aqui agora. Bezerra de Menezes não poderia ser o nosso modelo e guia? Viveu aqui na terra, foi contemporâneo de alguém aqui? Não, né? Não. Mas pode ter sido contemporâneo de algum antepassado meu? Ou até meu mesmo, numa encarnação passada? Um espírito que deu exemplos, que deu lições, nos deu ensinamentos, não poderia ser ele modelo e guia? Não. Porque o modelo, ele serve para ser copiado. Uma empresa que vende roupas, ela vai fazer propaganda das roupas, ela escolhe um modelo. Esse modelo tem que ser perfeito, senão ninguém vai comprar roupa, né? Guia. Se eu chamar para vocês para a gente fazer uma caminhada, vamos fazer uma caminhada semana que vem lá na Amazônia, no meio do mato lá. Vocês vão? Nem pensar, porque eu não sei nem andar aqui dentro de Juiz de Fora. Como é que eu vou andar lá na Amazônia? Se eu não conheço, se eu não sou um modelo, um guia que conhece aonde está indo, aonde vai chegar, não pode ser guia. Então Jesus foi escolhido modelo e guia porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Seguir Jesus é seguir com segurança e copiá-lo, vamos dizer assim, no sentido de entender as suas mensagens e vivenciá-las, é fundamental. Por isso é que Ele é o nosso modelo e guia. E eu conheço pessoas até da minha família que falam que não acreditam em Jesus. O povo judeu não acredita em Jesus, né? Parte do povo judeu não acredita que Ele seja o Messias, que Ele é apenas um profeta. Quando Ele morreu, quando Ele foi crucificado, Ele foi preso por soldados judeus que levaram Ele para a cruz. Então a gente tem que começar a ter uma mudança da nossa visão a respeito de Jesus. Precisa fazer essa mudança. Não sei se vocês conhecem um amigo de Chico Xavier chamado Adelino da Silveira. Conhece? Conhece, Eduardo? Não? O Adelino da Silveira, ele conviveu com o Chico muitos anos. Era amigo do Chico. Ele conta várias histórias da vida do Chico, né? Ele tem uma forma muito peculiar de contar essas histórias. E ele conta uma história que certa vez o Chico estava doente e estava acamado em casa, não podia sair de casa, mas tinham pessoas lá no centro esperando ele, aonde ele ia para passar as cartas que ele recebia do mundo espiritual, para consolar as mães sofredoras, né? Para dialogar com as pessoas. Só que ele não podia ir, ele estava doente, e estava todo mundo lá esperando. Aí o que ele fez? Ele pediu para que as pessoas fossem até a casa dele. Ele abriu as portas, deixou as pessoas entrarem. Então entrou aquela procissão, um atrás do outro. E todos que passavam pela cama do Chico, né, que ele estava deitado, ele não conseguia nem levantar, todos eles queriam pegar na mão do Chico, né, fazer um afago, levar uma palavra de consolo. Mas todos aqueles que passaram ali, o Chico fez questão de beijar a mão da pessoa. E era muita gente. Então todo que passava, ele pegava a mão e beijava. Foi passando, foi passando. Quando acabou a procissão, vamos dizer assim, o Adelino virou para o Chico e falou assim: Chico, por que você fez isso, Chico?
Você beijou a mão de todo mundo, era muita gente, agora você está com o lábio sangrando. Por que você fez isso? Aí o Chico falou assim: eu beijei a mão deles porque eu não tenho condições de lhes beijar o pé. Porque se eu pudesse, eu beijaria os pés de cada um daqueles que estiveram aqui. Porque, Adelino, eu não entendo por que eles vieram aqui. Eu estou aqui na cama, estou adoentado, não posso fazer nada por eles, não posso ajudá-los de forma nenhuma. Por que, Adelino, que eles vieram aqui até a minha casa? Aí o Adelino não tinha resposta. O que eu vou falar? O amigo não queria ferir a humildade do Chico, né? Não sabia o que falar. Mas aí deve ter sido inspirado. Então ele disse para o Chico: Chico, eles vieram aqui porque eles estão com saudade de Jesus. Jesus estava longe, né? No sentido de que eu estava longe de Jesus. E nesse momento é que a gente começa a perguntar: onde está Jesus? Cadê Jesus? Então a gente começa a refletir, especialmente quando nós temos os nossos entes queridos, os nossos parentes ou amigos que sejam, que vivem nessa vida distanciada do Cristo, que vivem nessa vida longe do Cristo. Eu vou abrir só um parênteses aqui para falar um vídeo que eu recebi hoje, sem querer criticar nenhuma religião, mas é até engraçado, se torna até engraçado. É um pequeno vídeo do Edir Macedo, onde ele está na igreja dele lá, aquilo lotado, gente, eu nunca vi tanta gente, parecia um Maracanã, mas lotado, e todo mundo batendo palma. Todo mundo batendo palma. E ele falou assim: não batam palma não. Jesus não quer que vocês batam palma para ele não. Jesus quer que vocês paguem a conta. Nossa, aqui. Assim. Né? Então, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não conseguem chegar nesse nível de entendimento dessa mensagem que Jesus deixou para a gente. Muita gente entende Jesus de forma errada. Eu aprendi que Jesus ele é dividido em duas partes. Em duas partes. Nós temos o Jesus humano. É aquele que nasceu de Maria, virgem ou não, né? Que veio à terra, que teve sono, teve fome, ficou cansado. Esse é o Jesus humano, que passou 30 anos aqui, depois foi crucificado. E esse Jesus humano não nos serve para nada, porque ele tem uma outra metade, que é o Jesus divino. E esse sim, esse veio e deixou um legado inestimável para nós. Então Jesus humano a gente esquece, com todo respeito, né, às outras religiões. Eu tenho um irmão que ele, inclusive a esposa dele é daqui de Matias, que ele é católico, frequenta a igreja católica. Eu que incentivei ele a fazer isso. Falei: meu filho, se você é católico, frequenta uma igreja para você conhecer o catolicismo, para você conhecer a igreja, para você aprender alguma coisa. Mas como eu fui católico muitos anos, eu vi, né, eu sei como é que funciona. E um dia eu chamei ele e perguntei para ele o seguinte: você sabe se lá na sua igreja tem estudo da Bíblia? Ele falou assim: não sei não. Eu falei assim: então procura saber, porque se tiver, eu vou te dar um conselho de irmão. Se tiver um estudo bíblico lá, você participa desse estudo e não precisa ir na missa mais. Depois eu fiquei pensando, não devia ter falado isso, coitado, né? Porque você vai aprender muito mais lendo, estudando a Bíblia do que ouvindo, né? Todo aquele hábito, né, que a igreja tem, o padre tem, fala coisas bonitas, mas na hora do sermão, pode reparar, ninguém presta atenção. A última missa que eu assisti foi assim, eu fiquei de boca aberta. Ninguém prestou atenção. O padre falou de uma carta de Paulo. Eu lembro disso até hoje. Porque quando ele falou assim: vamos ler uma carta de Paulo, opa, é o que interessava, né? Então as pessoas têm essa visão de Jesus de uma forma errada. A nossa relação com o Cristo, a forma como nós entendemos Jesus, é como um sanduíche. Eu costumo dizer isso. É como um sanduíche. Sanduíche é formado de 2 fatias de pão e um recheio, né? Eu gosto mais do recheio, porque o pão é só para segurar o recheio para ele não escorregar e cair. E Jesus é visto assim. As pessoas entendem o seu nascimento, a sua morte, mas o recheio, que é o mais saboroso, que tem mais conteúdo de ensinamento, as pessoas não sabem.
Você pergunta para alguns: o que você sabe sobre Jesus? Ah, Jesus nasceu na manjedoura de Maria Virgem e morreu na cruz por nós. Sim, mas e o resto? Ah, o resto eu não sei. E o que ele ensinou? O que ele pediu? O que ele deixou para a gente? A pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Aí uma vez uma me perguntou assim: mas o que eu faço para conhecer isso? Primeiro, a gente vai ter que conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, tem que ler Jesus. Depois de ler Jesus, tem que estudar Jesus. Depois de estudar Jesus, tem que compreender esse estudo de Jesus. E o último, mais fácil: vivenciar Jesus. Aonde que eu vou achar isso? Na Bíblia, naquele livrão dessa grossura? De jeito nenhum que eu vou ler aquilo. Foi o que você falou aqui agora. De jeito nenhum que eu vou ler aquilo. Aí fica vivendo, comendo os pães do sanduíche, né? E não aprendem o que Jesus pediu. Não aprendem. Natal. Tem pessoa que briga comigo. Eu falei assim: lá em casa, no Natal a gente não faz nada. Não, mas vocês não montam árvore de Natal? Não, mas a gente já perdeu essa cultura, porque era uma cultura, né? É mais cultural isso. A gente não faz nada, faz às vezes um jantar, chama minha sogra, vem e tal, mas não faz mais do que isso. Mas por que? Não é uma data importante? Eu falo assim: é uma data importante. Apesar de que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, porque o calendário era outro, o calendário diferente do nosso de hoje. Mas, só que para mim tem um detalhe. A gente celebrar dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, pode-se fazer isso. Tem aquela história de abraçar um ou outro, né? Olha, eu vou deixar, não vou ter mais raiva de você. Isso no dia 25. Aí no dia 26 tem ódio, não tem raiva, tem ódio, né? Eu falei para uma pessoa o seguinte: falei assim: olha, meu amigo, o nascimento de Jesus para mim não é dia 25 de dezembro. Tem que ser todo dia. Quando eu acordo de manhã, quando eu abro os meus olhos, pô, Jesus está nascendo na minha vida. Porque se não for assim, eu vou estar com Ele uma vez por ano. Só uma vez por ano. Então o Natal tem que ser visto dessa forma. É uma data importante? É, porque é um marco. Mas não é um marco de um homem que nasceu aqui e morreu aqui depois. É um marco de uma mudança de comportamento que Jesus tentou implantar nos nossos corações. Mas infelizmente Ele nos respeita e respeita o nosso livre-arbítrio. Então Ele entregou para nós isso tudo e falou: agora cada um faça a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Infelizmente, né? A gente não entende isso. A gente não entende. Eu tenho um outro irmão que para ele Jesus é só um judeu. E ele não gosta de judeu, ele detesta judeu. E é fã do Hitler. Eu não falo nada com ele. Eu falo assim: não sou eu que tenho que falar isso não. A consciência dele é que um dia vai chamar ele e vai mostrar para ele que ele está equivocado, né? Aí temos a questão da virgindade de Maria, que eu sempre gosto de falar. A virgindade de Maria é um dos pilares da Igreja Católica. Como eu falei, a gente respeita muito isso, né? Mas será que Maria era virgem mesmo? Tem um concílio chamado Concílio de Nicéia que aconteceu. O concílio era quando o poder e a igreja se juntavam para definir as coisas, né? A partir de hoje a igreja vai funcionar assim. Nós vamos banir o conceito de reencarnação que existia naquela época, que o povo judeu entendia como ressurreição. E num desses concílios fundou-se, né, criou-se a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A partir de ali a ideia é de que Jesus e Deus é a mesma personalidade, é a mesma pessoa. Jesus é louco, né? Porque ele fala assim: eu vou para a casa do meu pai, ou ele vai para a casa dele mesmo, porque ele é o pai, é o filho, né? Então tem essa ideia até hoje, muita gente acredita nisso, nós respeitamos, mas é impossível disso acontecer, porque Jesus, sendo Deus, Deus foi levado à cruz. Bom, só que acontece um problema. Para se aceitar a ideia de que Deus e Jesus são a mesma pessoa, e Jesus, ou Deus, veio encarnar aqui através do sexo, que é pecado, como é que nós vamos fazer isso? Deus vai vir à Terra através de um pecado? Não, a gente fala que Maria era virgem. Pode ser uma teoria, né? Pode ser uma teoria. Mas se nós pegarmos a Bíblia, Mateus, primeira página do livro de Mateus, primeiro capítulo, tem uma árvore genealógica de Jesus.
Está lá Abraão, Jacó, Isaac, parará, parará, parará. Davi, rei Davi, continua descendo na mesma genealogia, José, pai de Jesus, e Jesus. Então Jesus é descendente de Davi. Só que se Maria concebeu virgem, José não é pai biológico de Jesus. Aí você quebra essa árvore. Aí Jesus deixa de ser descendente de Davi. Muda tudo na história. Você falar para uma pessoa, para um católico ou para um evangélico que Jesus não é descendente de Davi, dá briga. Isso é importante para eles. Está lá, Mateus. Isaías. Porque Mateus fala da profecia da vinda do Messias. Ele copiou de Isaías, que era um profeta. Isaías diz o seguinte, Mateus diz o seguinte, vamos voltar de trás para frente. Mateus diz o seguinte: e uma virgem conceberá e dará à luz a um menino que se chamará Emanuel. Beleza, uma virgem. Se a gente for lá em Isaías, no texto original, Isaías diz o seguinte: e uma jovem conceberá e dará à luz a um menino que se chamará Emanuel. Porque a palavra que vem do hebraico, ela é semelhante, ela tem dois significados. Porque naquela época uma jovem era virgem. Imagina-se assim. Então essa palavra poderia ter os dois sentidos, jovem ou virgem. Eu gosto de julgar essa questão para as pessoas para perguntar o seguinte: isso importa? Não tem importância nenhuma. Ah, mas Jesus tinha que ser assim para chamar atenção. Olha, se Jesus quisesse chamar atenção, ele teria descido numa bola de fogo no meio de Jerusalém. Galera, cheguei, eu sou Jesus. Não precisava fazer isso. Então isso não tem a menor importância, mas é importante para algumas pessoas, a gente tem que respeitar. Mas continua sendo o pão do recheio, o pão do sanduíche. Continua sendo o pão do sanduíche. Então a gente percebe que as pessoas olham para Jesus com um olhar diferente. Jesus fez muitos milagres e continua fazendo. Olha, o milagre é tudo aquilo que está fora das leis da natureza. É o que se chama de sobrenatural. As leis da natureza são leis divinas, de origem divina. Então, se Jesus faz um milagre, ele está fazendo algo que está fora das leis da natureza. Ou seja, ele está derrogando uma lei de Deus. Principalmente se for ele mesmo Deus, né? Mas não é. Então ele jamais faria isso. Ah, então Jesus não curou as pessoas? Curou, claro que curou. Mas através de meios naturais. Pessoas são curadas em centros espíritas. Lá no Garcia teve gente que já foi curada. Aqui às vezes a pessoa é curada sem saber que está sendo curada, mas por meios naturais. Então o milagre não é algo sobrenatural. Ah, mas como que Jesus fez para ressuscitar? Lázaro, por exemplo. Porque inclusive ele olha para Lázaro e fala assim: ele não está morto, ele apenas dorme, né? Jesus olha para Lázaro e ele tem capacidade, tem condições de perceber que o organismo dele está funcionando e que o espírito ainda está ligado ao corpo pelo perispírito. O que Lázaro precisa naquela hora? Eu vi uma frase muito legal que diz assim: Jesus nunca ressuscitou ninguém, ele curou as pessoas, ele aplica um passe. Só que Jesus tinha tanto fluido curador que ele não precisava impor as mãos, não precisava fazer isso. O empregado do centurião não estava de longe, ele não curou, ele curava de longe. A mulher que tinha um fluxo de sangue, para mim é uma das passagens mais bonitas que tem no Evangelho. Ela tinha um fluxo de sangue contínuo, e a mulher, quando estava nesse período, era tida como impura. Então ela tinha medo, ela tinha vergonha de se apresentar diante de Jesus e falar: Senhor, eu tenho um fluxo de sangue contínuo, me cura. Ela não queria fazer isso. Jesus estava cercado de pessoas. Então olha só, ela não perguntou onde está Jesus, ela foi ao encontro dele. E o pensamento dela foi: se eu tão somente lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. E ela toca na borla do vestido dele, que tinha escrito uma oração. Os judeus tinham essa oração escrita na borla do vestido. Quando ela toca, Jesus fala assim: opa, alguém me tocou. Aí os discípulos falam: Senhor, mas você está rodeado de pessoas, está todo mundo comprimindo o Senhor aí. Eu falei: não, alguém me tocou porque sinto que de mim saiu virtude. Fui do curador. Ele nem pensou naquilo, ele estava tratando de outras coisas. Então duas coisas foram fundamentais: esse fluido que Jesus tem
que foi uma coisa natural, e a fé daquela mulher. Que ela falou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. Só que a gente hoje não precisa de um Jesus encarnado, como muitas pessoas ainda esperam. Jesus vai voltar. Primeiro, que ele nunca foi embora. Nunca. Segundo, vocês sabem quantas vezes Jesus voltou depois que ele desencarnou? De 12 a 18 vezes. Pode olhar, conta lá no texto bíblico, vocês vão ver. Jesus volta para Maria de Madalena, quando ela vai procurar ele no túmulo, volta em espírito. Jesus volta para os discípulos, e Tomé não estava lá. Depois ele volta para Tomé, aqui ó, sou eu mesmo, toca minhas chagas aqui. Tomé não acreditava, né? Depois ele volta na estrada de Emaús, onde 2 discípulos vão caminhando e choramingando porque Jesus tinha sido crucificado, o nosso Messias, aquele a quem nós achamos que iria nos libertar, e Jesus caminhando do lado deles, e eles não reconheceram Jesus, e Jesus só ouvindo a conversa dos dois, até que chega lá na frente, Jesus começa a falar com eles: mas por que vocês estão tristes assim? Vocês estavam felizes quando ele estava aqui? Continue feliz, porque ele não foi embora. E eles então levam Jesus para comer com eles. Não reconheceram Jesus. Quando Jesus pega o pão e reparte o pão, eles falam: é o Messias. Então eu não preciso de um Cristo encarnado, eu não preciso ver, tocar. Se souber de alguém que quer um Jesus encarnado, manda ele lá visitar o Henri Cristi. Ele faz o papel de Jesus para quem quiser saciar esse desejo. Mas a gente não precisa. A gente precisa compreender os ensinamentos dele. Na estrada de Damasco, Jesus aparece para Paulo de Tarso, ainda Saulo, de uma forma assim espetacular. Era o vaso escolhido por Jesus, né? E Paulo de Tarso entende, compreende aquilo de uma forma tão precisa e tão perfeita, que ele fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Era um perseguidor dos cristãos. Naquele momento ele percebe, sem nunca ter visto Jesus antes, foi a primeira vez que ele viu Jesus, ele percebe a importância daquela hora. Ele fala assim: agora é minha vez de abrir mão de tudo isso que eu tenho, riqueza, poder, conhecimento, eu não preciso de nada disso. Eu preciso de usar a caridade, que é a maior expressão de amor. Então a gente tem que enxergar dessa forma, né? Zaqueu, cobrador de impostos, publicano, rico, era considerado bandido, ladrão, né? Era mal visto pelas pessoas, tanto é que na estrada de Jericó, ele tem a necessidade de conhecer Jesus, ele tem a necessidade de ir ao encontro de Jesus. Ele falou: eu preciso conversar com esse homem. E ele vai na estrada, mas ele era baixinho, coitado, então não conseguia enxergar quando Jesus fosse passar por ali, porque tinha muita gente. Aí ele pega e sobe num sicômoro, numa árvore, e fica lá no alto para ver Jesus. Só que Jesus vê ele antes. Fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou estar contigo na sua casa. Zaqueu já sabia o que tinha que falar, o que tinha que fazer. Quando ele se encontra com Jesus, ele fala: Senhor, a partir de hoje eu vou dividir meus bens, a partir de hoje eu vou retribuir tudo aquilo todo o mal que eu fiz para os outros, vou resgatar essa dívida toda. E aí Jesus fala assim: olha, hoje a salvação entrou nesse lar. Agora a gente pensando assim: será que eu tenho condições de fazer isso? Temos. Eu não preciso dividir a minha riqueza com ninguém. A gente vê em Juiz de Fora muita pessoa, muito morador de rua, muitas pessoas morando na rua, e é muito triste, porque a gente vê que boa parte são usuários de droga, e eles vêm pedir dinheiro pra gente. Eu fico com meu coração partido, porque vem a parte emocional com a parte racional. O racional é: se eu der o dinheiro para ele, ele vai usar droga. E a parte emocional fica assim: não, mas coitado, às vezes ele está com fome. Então a gente fica na dúvida. Eu costumo sempre na hora conversar com a pessoa. Para o meu amigo: agora não tem dinheiro para te dar, então, conversa com ele, porque às vezes é isso que eles precisam. É isso que eles precisam, de uma conversa. Eu estava passando numa praça lá em Juiz de Fora, e lá é muito comum nos semáforos ter aquele pessoal fazendo malabarismo, né, para ganhar dinheiro quando o sinal fecha.
e tinham 3 pessoas, 2 rapazes e uma moça na praça, eles estavam ensaiando enquanto o sinal estava aberto. Aí eu passei por ali, o rapaz virou para mim e falou assim: moço, a gente não almoçou ainda hoje e a gente não conseguiu dinheiro suficiente para comprar comida para nós 3. O senhor não pode contribuir não? E eu estava sem dinheiro na hora, verdade. Aí eu peguei, botei a mão no ombro do rapaz e falei assim: olha, eu agora não tenho dinheiro aqui, eu vou almoçar, vou em casa almoçar, vocês vão ficar na praça? Vamos. Então quando eu voltar eu trago dinheiro para vocês. A moça botou a mão no rosto e falou assim: meu Deus do céu, ninguém nunca falou com a gente assim, ninguém nunca parou para conversar com a gente, é só não, é só fingir que não ouve. Então aquilo ali para eles é o diferencial às vezes, não é nem só o dinheiro. Então eu não preciso dividir tudo que eu tenho com os outros. Às vezes o que o outro está precisando é mais um afeto, um carinho, uma palavra de consolo, né? E eu tenho essa palavra para falar. Se eu conheço Jesus, eu tenho essa palavra para falar para ele, para levar para essa pessoa, né? Jesus foi conhecido pelo seu povo como um guerreiro. Eles esperavam o Messias guerreiro, esperavam que Jesus pegasse a espada e falasse: agora vamos lá, vamos lutar, que eu vou liberar vocês desse jugo romano que está aí, dessa cobrança de impostos absurdo, porque o que eles queriam era isso, era a libertação material, e Jesus leva a libertação espiritual. E Jesus entra em Jerusalém montado no burrinho. Assim, eu vim para isso, não vim para lutar, para brigar com ninguém não, para ninguém. E Jesus nos ensinou que a gente nunca deve reagir, nunca. Ah, André, mas se alguém me ofende... Não, ninguém te ofende, você se sente ofendido, é diferente. Eu posso falar uma coisa para o Eduardo aqui agora e ele ficar bravo comigo. Daqui a 3 horas eu posso falar com ele a mesma coisa e ele não ficar bravo comigo. Então, eu ofendi ele, não, ele se sentiu ofendido. É diferente, né? Mas Jesus ensinou a gente a nunca reagir. Tem uma frase que não se sabe quem é o autor, mas essa frase está no livro de Tomé, que diz o seguinte: faça aos outros aquilo que você gostaria que vos fosse feito. Chamado regra de ouro essa frase. Faça aos outros o que você gostaria que... Não faça aos outros o que você não gostaria que vos fosse feito. Isso aí nos dá uma sensação de comodismo. Não fazer aos outros o que eu não gostaria que os outros me fizessem. Então eu cruzo os braços, eu não vou fazer. Jesus pega essa frase e inverte ela e muda. Ele tira o não. E ele diz: faça aos outros o que você gostaria que vos fosse feito. Ele faz com que a gente saia da passividade e comece a agir pelos outros. Faça o bem aos outros. Porque você falar assim, não faça o mal, significa que eu vou ficar de braço cruzado, mas também não vou fazer o bem. E quando eu faço o bem, eu não estou fazendo o mal. Chama regra de ouro. E as pessoas ainda estão esperando Jesus ensinar isso de novo. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Tem uma das passagens em que Jesus mostra muito bem a que ele veio. Quando ele está caminhando com os discípulos, ele para no poço de Jacó. Era um poço importante, né? E tinha uma mulher colhendo água nesse poço. E Jesus então chega perto dela e fala assim: mulher, dá-me de beber. Ele fala de uma forma assim meio grosseira com ela, né? Como se ela fosse submissa a ele, mas era assim que se falava naquela época. A mulher, infelizmente, naquela época era tratada assim. Então ele fala com ela assim: mulher, dá-me de beber. Só que essa mulher era uma mulher de Samaria, ela era samaritana. E samaritanos e judeus não conversavam, eles eram inimigos. Então ela pergunta para ele: você é um judeu, está conversando comigo? Eu sou de Samaria, você não pode conversar comigo. Jesus não queria conversar com ela, queria estimular ela para ouvir o que ele tinha para dizer. Então ele diz para ela o seguinte: olha, eu vim aqui para trazer para você uma água diferente dessa água que você está pegando aí. Porque a água que eu venho trazer para você é uma água que todo aquele que dela beber jamais sentirá sede e jorrará água. Porque nós somos espíritos enquanto estamos aqui na terra, como uma pessoa perdida no deserto, com sede, com fome e procurando um oásis. E Jesus traz esse oásis para a gente através da palavra do Evangelho. E quem bebe dessa água do Evangelho jamais sentirá sede. Aquele espírito que abraça o Evangelho e vivencia os ensinamentos de Jesus
jamais sentirá sede espiritual. E jorrará água, porque nosso papel é a divulgação do Evangelho, a divulgação da Boa Nova. Então, quando a gente aprende, como eu falei, lá tem as etapas, depois que eu aprendi e comecei a praticar o Evangelho, eu não posso guardar só para mim, porque é um tesouro que não tem dono. Então eu passo a dividir com as pessoas. As pessoas acham, muita gente acha que Jesus vai resolver o nosso problema. Vive perguntando, né? Jesus, me ajuda, resolve esse problema para mim. Eu vou falar para vocês, Jesus não resolve o problema de ninguém. Porque se ele resolveu o problema de um, ele tem que resolver o problema de todos, né? Jesus já nos deu um instrumento para a gente poder fazer a nossa parte. Então ele não resolve. Eu faço o pedido de ajuda, e essa ajuda sempre vem através dos Espíritos que nos auxiliam. Como eu falei, o fardo está pesado, ele não vai tirar o fardo, mas ele alivia no consolo. No consolo. Então eu vi uma pessoa, umas 3 semanas atrás, eu estava fazendo um treino de corrida lá na universidade. Estava correndo lá. E eu vi um senhor de muletas fazendo caminhada, fazendo o entorno da universidade ali. Ele punha a muleta dele na frente, dava um passinho assim. Eu tive que parar e conversar com ele. Falei assim, olha, o senhor é um exemplo. O senhor está me deixando até sem graça aqui. E quando eu dava a volta, eu vi, ele já estava mais na frente. Ele estava andando, ele não parou não. Jesus botou a bengala na mão dele? Jesus levou ele lá na universidade? Não. Foi ele, foi a força dele. Foi a força que ele tinha, o desejo que ele tinha de superar aquilo. Então é assim que a gente tem que ver a nossa vida, né? Isso não quer dizer que Jesus não está olhando por nós. Só que quando a dor vem, a situação fica difícil, a gente tem que fazer essa pergunta: o quanto eu estou afastado dele? O que eu estou colocando em prática daquilo que ele me ensinou? Aí eu vou achar a resposta, porque a resposta sempre está em nós, está na gente. Então a gente não pode mais perguntar, Senhor Jesus, onde é que o Senhor está? Tem que saber onde que ele está. Porque quem está perdido ali sou eu. Eu que estou perdido nessa história. Aí vem a morte de Jesus. Para muitas pessoas, né? Jesus não deveria ter morrido. Me perguntaram uma vez, por que Jesus não viveu até os 100, 150 anos, né? Simplesmente porque Jesus era um mestre, era um professor. Vocês já viram alguém entrar na sala de aula, dar aula, sentar lá e dormir para dar aula no dia seguinte? Não, ele vai, faz a missão dele e vai embora para casa. Jesus fez foi isso. Ele não é um espírito que está à toa sem nada para fazer. Então ele veio, atendeu o pedido do Pai, né? Entendeu o que tinha que ser feito, cumpriu a missão dele, que a missão dele era nos trazer uma visão diferente das leis de Deus, porque as leis de Deus, na primeira aliança que Deus faz com o homem através de Moisés, não deu certo. Não deu certo porque os homens se afastaram das leis de Deus. Por isso que os doutores da lei pregavam Deuteronômio, Levítico, que são leis, são códigos de pena. Todo homem que se deitar com uma mulher que não é a sua, o adultério, né, será julgado de morte. Todo homem que se deitar com outro homem será julgado de morte. Isso está lá em Deuteronômio. São leis que não orientam, não auxiliam, né? Elas simplesmente dão uma punição. Aí Jesus teve que vir na segunda aliança. Deus fala assim, meu filho, vai lá e dá uma resolvida nisso. Ele falou assim, eu não vou mexer, né, nas leis de Deus, mas eu vou fazer com que haja uma compreensão mais sensível das pessoas. E aí ele vem falar para nós do amor, né? Ele vem falar para nós da caridade, e vem nos mostrando um caminho diferente. Um caminho diferente. Então a gente tem que começar a abraçar isso, porque segundo ele, toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. E a planta que o Pai plantou, Jesus trouxe para a gente. Ficou muito mais fácil, muito mais palatável a gente poder entender a mensagem de Jesus do que entender aquelas leis que estavam prevalecendo naquela época. Por isso que Paulo de Tarso fazia o que fez, porque ele estava seguindo aquela lei, aquela orientação que foi dada a ele. Quando ele conhece Jesus de uma outra forma, ele vê que estava no caminho errado. Estava no caminho errado.
Jesus fala: não vim destruir a lei e os profetas, mas dar o seu cumprimento. É isso que ele está falando. Eu não vim jogar fora as leis de Deus e nem o que os profetas falaram, mas eu vim dar uma conformidade melhor no entendimento dessas leis. E ele fala de uma forma assim tão amorosa, né? Quando eu leio uma frase dele na Bíblia, eu ouço a voz dele como se ele estivesse falando de uma forma tão amorosa, tão carinhosa com a gente, porque é um irmão, né? E já vem num patamar diferenciado. Moisés foi um espírito muito importante, mas vivia naquela rudeza, né, daquela época. Passou por tudo que passou, teve que libertar seu povo, né, o povo hebreu do Egito, passar por todas aquelas situações, mas era um espírito forte. E é interessante a gente falar de Moisés, porque todo mundo fala que Moisés proibiu a mediunidade, né? Isso é muito interessante, porque tem uma frase dele que está no Deuteronômio. Quando ele chega com o povo hebreu próximo à Terra Santa, ele fala para o povo assim: olha, que entre vocês não haja ninguém que faça isso que esses povos estão fazendo, né? Conversar com os espíritos e invocar os mortos. Conversar com o espírito e invocar morto é mediunidade. Aí todo mundo fala assim: ele proibiu. Eu falei: ele não proibiu a mediunidade, porque ele não pode proibir a mediunidade. A mediunidade é um dom divino. O que ele proibiu foi o mau uso da mediunidade. E mesmo porque ele, Moisés, na passagem que Jesus sobe no Monte Tabor junto com João, Tiago e Pedro, e ali se dá a maior manifestação mediúnica da história, quando Moisés e Elias aparecem, né, do lado de Jesus. Moisés está lá, ele que falou que não era para fazer mediunidade, né, ele está lá participando de um processo mediúnico. Então Moisés proibiu o mau uso da mediunidade. Então são coisas assim que a gente percebe nesses espíritos que precederam Jesus, uma necessidade de serem daquela forma, né? Da rudeza. A gente fala assim: poxa, matou o filho mais velho do faraó. Isso tudo está no controle divino. Então Jesus veio de uma forma, já pegou as nossas vidas, né? Os seres mais maduros, com maior capacidade de compreender o que ele tinha que dizer. Por isso é que ficou mais fácil. No Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente terminar, tem uma frase que diz o seguinte: Jesus foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral, a moral evangélico-cristã, que um dia há de renovar o mundo, reunir os homens e tornar a todos irmãos. Quando a gente pega essa frase e não faz uma análise, a gente vai pensar o quê? Jesus vai renovar o mundo, vai reunir os homens e tornar todos irmãos. Não é isso que está escrito, não. Jesus foi o iniciador da mais pura e sublime moral, a moral evangélica cristã. A moral evangélica cristã que vai renovar o mundo, aproximar os homens e tornar todos irmãos. Aonde que está essa moral evangélica cristã? Em nós. Nós estamos falando da regeneração do mundo, renovação do mundo, né? E essa regeneração depende de cada um de nós. Mais rápido será essa regeneração quanto mais rápido eu conhecer o Jesus divino, aquele por quem eu não preciso perguntar onde é que ele está. Ok? Eu gosto sempre de falar o seguinte: se alguém perder o sono aí, eu fico muito satisfeito. Porque eu às vezes perco o sono, porque a gente vai ouvindo isso muitas vezes e fica gravado alguma coisa. Aí eu chego em casa e digo: nossa, porque o que eu falo aqui eu tenho que fazer, gente. Por isso que é bom fazer palestra, né, Eduardo? É bom que a gente se cobra. Amanhã já pensou: eu passo na rua amanhã, se alguém de vocês vê eu chutando mendigo na rua, é terrível, né? Obrigado pelo carinho de vocês, pela paciência e pelo convite. Muito obrigado.